Hoje a gente vai trazer as mentiras que Donald Trump conta sobre o Canadá. A gente vai fazer uma verificação de fatos sem fake news aqui e desbancar uma por uma das mentiras que Donald Trump conta sobre o Canadá. Vem junto que esse vídeo tá fundamental, ele não é só importante, eu diria que ele é fundamental. Vamos lá. Para escrever o roteiro desse vídeo, eu usei como base esse artigo da CNN, que é uma verificação de fatos, desmascarando as falsas alegações de Trump sobre o Canadá. Então é um artigo muito completo. Eu usei vários artigos para compor esse roteiro, mas esse daqui é o artigo principal, com muitos fatos verificados aqui e números, desbancando com números, não tem fake news aqui. Donald Trump continua fazendo afirmações falsas sobre o Canadá. Nos últimos meses, Trump tem falado várias vezes sobre a possibilidade de transformar Canadá no estado 51 dos Estados Unidos. Não está claro se a autoproclamada grande ideia de Trump é mera trollagem, um desejo sério ou uma tática de negociação pouco ortodoxa em discussões bilaterais sobre comércio, imigração e segurança nacional. O que está claro é que Trump apimentou seus comentários sobre o Canadá com afirmações imprecisas, com mentiras, sobre como o público canadense vê a ideia de anexação dos Estados Unidos, sobre a relação comercial e sobre a situação de defesa do Canadá. Aqui está uma verificação de fatos de alguns de seus comentários. Vamos lá. A questão da opinião dos canadenses sobre se tornar o Estado 51. Trump disse sobre o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, abre aspas, eu o chamei de governador Trudeau porque eles deveriam ser o Estado 51, na verdade. Seria um ótimo Estado. E o povo do Canadá gosta disso. Fecha aspas. I called him Governor Trudeau because they should be the 51st state, really. It would make a great state, and the people of Canada like it. A afirmação categórica de Trump de que o povo do Canadá gosta disso é falsa. Embora certamente seja possível encontrar canadenses que apoiem a ideia do Canadá se tornar o Estado 51, a ideia é extremamente impopular entre o público canadense como um todo. Uma pesquisa realizada em dezembro pela empresa Legger constatou que 82% dos canadenses disseram que não gostavam da ideia e apenas 13% disseram que gostavam. A ideia foi denunciada por líderes canadenses federais e provinciais, da esquerda e direita. Nesse sentido, não existe lado aqui no Canadá, é unanimidade. A questão do déficit comercial dos Estados Unidos com o Canadá. Essa é uma questão muito alardeada, muita gente vem falar isso nos comentários. Vamos trazer aqui números, vamos trazer fatos, não tem achômetro aqui. Vamos lá. Trump disse que os Estados Unidos têm um déficit comercial de 200 bilhões de dólares com o Canadá. I say from the standpoint of the United States, we're subsidizing Canada $200 and $250 billion a year. We have massive deficits. They've taken about 20% of our car business. I'd rather do it here. We could put tariffs on. We don't have tariffs on them yet, but that will happen. But they've taken about 20% of our car business. I'd rather have it done in Detroit or have it done in South Carolina or any other state that does cars, and we have a lot of them. Falso. O déficit comercial de bens e serviços dos Estados Unidos com o Canadá foi de cerca de 40,6 bilhões em 2023. E esses dados foram oferecidos pelo Bureau of Economic Analysis, do governo dos Estados Unidos, tá? O que não chega nem perto dos 200 bilhões, mesmo se considerarmos apenas o comércio de mercadorias e ignorarmos o comércio de serviço, em que os Estados Unidos se destacam. O déficit dos Estados Unidos com o Canadá foi cerca de 72,3 bilhões em 2023, informou o Bureau. Ainda muito aquém do valor de Trump. E vale a pena observar que o déficit é causado, atenção, principalmente pela importação pelos Estados Unidos de uma grande quantidade de petróleo canadense barato, o que ajuda a manter os preços da gasolina nos Estados Unidos baixos. Trump descreve regularmente os déficits comerciais dos Estados Unidos como subsídios a outros países,
ou perdas para esses países. E ele fez o mesmo ao falar sobre o Canadá. Mas ter um déficit comercial com o Canadá não significa que os Estados Unidos estão dando dinheiro de graça para o Canadá. Em vez disso, significa que os Estados Unidos gastaram mais para importar produtos canadenses em um determinado ano do que o Canadá gastou para importar produtos americanos. E o déficit dos Estados Unidos com o Canadá é, em grande parte, resultado do fato dos Estados Unidos trazerem uma grande quantidade de um produto canadense. Cerca de 3,9 milhões de barris de petróleo bruto por dia, em média, em 2023. Ele traz o petróleo porque ele é bonzinho. Os Estados Unidos, ele só compra o petróleo porque ele é bonzinho. Ele não precisa disso, não. Mas vamos lá. E o Trump ainda argumentou, né? Ele repete esse argumento que ele, abre aspas, não precisamos de nada do Canadá. But we don't need anything. We don't need their fuel. We don't need their energy. We don't need their oil and gas. We don't need anything that they have. And I said to Trudeau, I said, why are we subsidizing you $200 and $250 billion a year? He said, I really don't know. And I said, well, I don't know either. I said, what would happen to Canada if we didn't? He said, Canada would be obliterated if that happened. I said, then Canada should be a 51st state. And that's where we are now. Vamos lá. Mas o petróleo bruto pesado das areias petrolíferas de Alberta é muito procurado pelas refinarias dos Estados Unidos, principalmente no centro-oeste, que são projetadas para processar petróleo bruto pesado, em produtos como gasolina e diesel, em vez do petróleo bruto mais leve que os Estados Unidos tendem a extrair internamente. Vamos lá, abre aspas, se hipoteticamente o petróleo canadense não estivesse disponível, muitas refinarias dos Estados Unidos teriam dificuldade para encontrar petróleo pesado em outros países e poderiam até parar de operar nesse cenário. Historicamente, a Venezuela foi um grande produtor de petróleo bruto pesado, mas o setor petrolífero venezuelano é uma sombra do que foi. Fecha aspas. Tudo isso foi dito por Pavel Molchanov, especialista em energia e analista de estratégia de investimento da Raymond James. E ele continua, né? Portanto, de fato, a importação de petróleo canadense ajuda a proteger os empregos no setor de refino dos Estados Unidos. Além disso, as empresas de refino dos Estados Unidos apreciam o fato de que o petróleo bruto pesado canadense, agora, atenção, é mais barato do que o petróleo bruto leve e doce produzido no Texas e na Louisiana. Repetindo, o petróleo bruto pesado canadense é mais barato do que o petróleo bruto leve e doce produzido no Texas e na Louisiana. Fecha aspas. Outra mentira recorrente contada por Trump é sobre os gastos com defesa do Canadá. Ele também repete muito essa história, né? Trump repreendeu o Canadá por não cumprir a diretriz da OTAN de que cada país membro gaste 2% de seu produto interno bruto em defesa. O fracasso do Canadá em atingir a meta tem sido uma preocupação bipartidária nos Estados Unidos há anos. Trump disse aos repórteres, abre aspas, eles pagam menos de 1%. São praticamente os que pagam menos na OTAN. Deveriam pagar muito mais. Eles não estão pagando. Fecha aspas. They pay lower taxes. They have virtually no military. They have a very small military. They pay less than 1%. They're about the lowest payer in NATO. They're supposed to pay much more. They haven't been paying. They have a lot of problems. Vamos aos fatos. Trump estava errado quando disse que o Canadá gasta menos de 1% do PIB em defesa. Embora seja verdade que o Canadá tem ficado consistentemente aquém da meta de 2%. Os números oficiais da OTAN mostram que o Canadá gastou cerca de 1,37% do PIB em defesa em 2024, acima dos 1,31% estimados em 2023. O Canadá ficou acima de 1% durante toda a primeira presidência de Trump, variando de
1,44% em 2017 a 1,29% em 2019. Há uma base sólida para a afirmação de Trump de que o Canadá é quase o menor pagador da OTAN. Em termos de gastos com defesa como porcentagem do PIB, a métrica preferida da OTAN, o Canadá foi o quinto menor em 2024, entre os 31 membros com um exército permanente. Outro membro, a Islândia, não tem um exército permanente. O antecessor de Trump, o presidente Barack Obama, também pressionou o Canadá a aumentar seus gastos com defesa, o que Trudeau fez. Mas o especialista canadense em política de defesa, Stephen Seidemann, observou em um e-mail que, em termos absolutos, sem levar em conta o tamanho da economia de cada membro, o Canadá é, na verdade, um dos maiores gastadores da OTAN em defesa. Foi o oitavo maior em 2024, entre 31 membros, excluindo a Islândia. Abre aspas, apesar de gastar menos de 2%, o Canadá ainda é um dos países que mais gasta com material militar. Sua economia é maior do que a da maioria dos membros da OTAN. Portanto, em termos absolutos, ele compra e gasta muito, disse Seidemann, presidente da Cátedra Patterson de Assuntos Internacionais da Universidade Carleton, em Ottawa, e diretor da Rede Canadense de Defesa e Segurança. Carteirada aí do rapaz. Trudeau, que anunciou que planeja renunciar ao cargo de primeiro-ministro quando seu partido liberal escolher um novo líder, disse no ano passado que seu governo continuaria a aumentar os gastos com defesa e declarou, sem apresentar um plano específico, que o Canadá espera atingir o limite de 2% até 2032. 23 membros da OTAN deveriam estar no limite ou acima dele em 2024. Um recorde, depois de um aumento de gastos entre os membros europeus após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Próximo item. A existência das Forças Armadas do Canadá. Trump disse sobre o Canadá, abre aspas, eles não têm essencialmente um exército. Eles têm um exército muito pequeno. E repetiu essa frase várias vezes. Eles praticamente não têm forças armadas. Eles têm um exército muito pequeno. Em várias entrevistas ele repetiu isso. They pay lower taxes. They have virtually no military. They have a very small military. They pay less than 1%. Vamos lá. Verificação de fatos, pessoal. Os especialistas em defesa canadense e o próprio governo canadense levantaram preocupações sobre o tamanho e a prontidão das Forças Armadas do Canadá. Mas essas Forças Armadas existem de fato, com mais de 63 mil membros regulares em serviço a partir do outono de 2024, além de mais 20 mil reservistas. O exército canadense lutou ao lado do exército dos Estados Unidos na Guerra do Afeganistão, na qual morreram mais de 150 soldados canadenses. Na guerra contra o ISIS, na Síria e no Iraque. Na Guerra do Golfo, na Guerra da Coreia e nas duas guerras mundiais, nas quais morreram dezenas de milhares de soldados canadenses. Além de participar de outras guerras e missões de manutenção de paz. O exército canadense e o exército dos Estados Unidos operam em conjunto o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD, e realizam várias outras atividades em conjunto, incluindo iniciativas estratégicas em andamento na Letônia e no Mar do Sul da China. Não daremos um veredito de verificação de fatos aqui, porque Trump qualificou suas afirmações com as palavras essencialmente e virtualmente, né? E ele tem o direito de questionar, como também fizeram os políticos canadenses, se as Forças Armadas do Canadá são realmente fortes, né? São suficientemente fortes. Mas o Canadá certamente não é comparável à Islândia sem militares. Abre aspas, as Forças Armadas do Canadá não são as maiores da OTAN, mas têm feito contribuições significativas regularmente, como manter Kandahar, um dos lugares mais difíceis do Afeganistão,
com pouca ajuda, hein? Até o aumento das forças de Obama. Essas forças armadas ainda estão desempenhando um papel importante como líder do esforço da OTAN na Letônia, disse Seidemann. Está no meio de um grande esforço de recapitalização que lhe dará 88 F-35s, 15 fragatas e muito mais. Então, menor do que deveria ser? Claro. Muito pequeno? Não. Nenhum, de forma alguma. Fecha aspas. Outra questão é a questão Canadá, Rússia e China. Trump afirmou em uma postagem na mídia social que se o Canadá se fundisse com os Estados Unidos, o Canadá estaria, entre outras coisas, totalmente seguro da ameaça dos navios russos e chineses que o cercam constantemente. Fecha aspas. Vamos lá? Verificação de fatos. A afirmação de Trump é falsa, mentira. O Canadá, que tem o maior litoral do mundo, nunca foi cercado por navios russos e chineses. Muito menos foi constantemente, entre aspas, cercado. Na verdade, alguns navios e jatos militares russos e chineses, bem como navios de pesquisa chineses vistos com suspeita pelo Canadá e pelos Estados Unidos, foram ocasionalmente avistados nos últimos anos, nas proximidades do Alasca, e foram monitorados ou interceptados pelos militares canadenses e dos Estados Unidos. E o governo canadense alertou em dezembro que, entre as ameaças em potencial na região do Ártico, estavam o aumento das atividades russas nas aproximações aéreas canadenses e o uso regular pela China de navios de pesquisa e plataformas de vigilância de uso duplo, com aplicações militares e de pesquisa, para coletar dados. Mas um especialista canadense em segurança no Ártico, o professor da Universidade de Trent, P. Whitney Lackenbauer, disse que, abre aspas, não há absolutamente nenhuma evidência de fonte aberta de que o Canadá esteja constantemente cercado por navios russos e chineses. E ele disse que a afirmação de Trump é desinformação, a menos que ele esteja divulgando alguma inteligência secreta desconhecida. Lackenbauer disse em um e-mail, abre aspas, quando embarcações chinesas entraram nas águas do Ártico canadense para realizar pesquisas científicas marinhas, elas adquiriram as licenças necessárias do governo do Canadá. Não há embarcações pesqueiras russas ou barcos de coleta de informações disfarçados de embarcações pesqueiras, ativas em águas canadenses. Como há na costa do Alasca, uma simples olhada no mapa do Ártico explicará a diferença de proximidade geográfica. E não houve exercícios conjuntos sino-russos em águas canadenses ou próximas a elas, como houve na costa do Alasca. O especialista em segurança do Ártico, Rob Hubert, diretor interino do Centro de Segurança Militar e Estudos Estratégicos da Universidade de Calgary, disse em uma entrevista que os navios militares chineses chegaram muito mais perto dos Estados Unidos do que do Canadá. Ele acrescentou ainda, se estivermos falando sobre a geografia real, vocês estão mais ameaçados agora do que nós, com as Ilhas Aleutas. Tecnicamente falando, as embarcações de que vocês Estados Unidos, né? Vocês estão falando, estão na verdade chegando e cercando o Alasca, não o Canadá. Hubert argumentou que o próprio governo Trump pioraria a ameaça naval chinesa e russa ao Canadá no Ártico, se decidisse pressionar agressivamente o argumento de longa data dos Estados Unidos de que a reivindicação do Canadá sobre a passagem do Noroeste é ilegítima, como declarou o então secretário de Estado de Trump, Mike Pompeo, em 2019, e que a passagem é, na verdade, águas internacionais. Tá aí, pessoal. Mentiras de Trump desbancadas uma por uma. Se vocês tiverem outras, comentem aí também. Muitas das outras mentiras que a gente não tocou, inclusive, nesse vídeo, que é a questão da imigração, a imigração ilegal, a questão das drogas também, a gente tem tocado
em muitos vídeos. A questão das drogas do Canadá para os Estados Unidos, já mostramos em fontes oficiais do governo dos Estados Unidos que isso é mentira, né? A questão dos imigrantes ilegais também já mostramos, mas a gente está preparando um outro especial só sobre os imigrantes ilegais. Então, eu acho que vale a pena a gente focar nesse assunto. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muita gente pediu esse vídeo aqui, desbancando algumas das mentiras do Trump. O pessoal até brincou. Eu falei que eu ia fazer esse vídeo. O pessoal brincou falando assim, você vai ter que fazer uma série. Vai ter que fazer 24 horas de vídeo falando. Então, algumas aí. Fale mais algumas que vocês querem que a gente comente e faça uma verificação de fatos. Aqui não é achômetro. Aqui é só verificação de fatos. E a gente repete, pessoal. Pare de ter político de estimação. Político é nosso empregado. Se o político é do país que a gente mora, ele é nosso empregado. Se o político é de outro país, ele não é nada da gente. Ok? Então, pare de ter político de estimação. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembra do like pro vídeo Farabolha, é importante. Esse conteúdo tá bem legal e eu acho que ele precisa alcançar mais pessoas. Então passa o vídeo pra frente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, né? E se você gostou do nosso canal, você gosta do nosso canal, quer ajudar de alguma forma, a gente está no Canadá há mais de 15 anos produzindo conteúdo aqui incessantemente, né? E se você gosta do nosso canal, quer dar uma gorjeta pra gente, temos duas formas. Temos o sistema de Valeu, que você pode clicar no botão lá e selecionar o valor que tiver ao seu alcance, já vai ser de grande ajuda. E temos um sistema de membros aqui do canal, que é um sistema recorrente, que é menos de um cafezinho por mês. Você vai receber, além de o mais importante, que é você ajudar a continuidade aqui do projeto, da gente trazer notícias verificadas para vocês, você também vai ter conteúdo extra, beleza? Então, considere essa possibilidade. Se você puder, né, obviamente. Se você não puder, como eu já falei, passa o vídeo pra frente, pessoal. Isso vai ser de uma ajuda fundamental. Espalhe em grupo de discussão, passa no Facebook, pega o link aqui do vídeo e cola no Facebook, cola no WhatsApp, passa pros seus contatos todos de WhatsApp. Ó. Olha aqui as mentiras que o Trump tá trazendo. É importante a gente espalhar a informação comprovada. Beleza? E outra coisa, pessoal, o que vocês acharam do que a gente comentou aqui? E se a gente esqueceu de alguma coisa que ele comentou, vocês querem que a gente faça uma segunda parte desse vídeo, comenta que a gente continua esse vídeo aqui, faz mais verificação de fatos, tá? Comenta o que a gente esqueceu de falar, comenta aqui embaixo que a gente traz mais verificação, beleza? É isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.